terceiro ano, as crianças, nós iniciamos o ano com o Velho Testamento. No primeiro ano eles tiveram os contos de fada, no segundo ano as fábulas, e as histórias de santos, e no terceiro ano entra o Velho Testamento. Mas por que do Velho Testamento? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele vem não como um cunho religioso, mas como uma curiosidade que as crianças começam a ter nessa fase sobre a origem do mundo, a origem das coisas. E o Antigo Testamento então entra como um modo de mostrar essa proteção divina, o certo e errado, a encaminhar as crianças para o mundo. O Velho Testamento ele também traz muitas histórias dessa luta do bem e do mal, as angústias do ser humano na Terra, e isso é uma coisa que as crianças nessa fase começam a sentir, porque elas começam a se desligar um pouquinho lá do mundo da fantasia e caem com tudo assim no mundo real, começam a perceber a própria individualidade, Então o Antigo Testamento ajuda muito as crianças nesse sentido. E a gente trabalha isso com muita arte, com muitas aquarelas, Então o Antigo Testamento ele é vivenciado e as crianças vão ouvindo essa história. E a gente até costuma chamar também de mitologia hebraica, e não só o Antigo Testamento, porque as crianças vão ver ao longo dos anos a origem do mundo de diversos pontos de vista. Então tem a mitologia indígena, a mitologia nórdica. O terceiro ano é o ano do Antigo Testamento. A matemática no terceiro ano, ela entra no sentido de estruturar o pensamento das crianças. No primeiro ano é tudo muito lúdico e também com materiais concretos, As crianças usam pedras, sementes, conchas, então a matemática é feita de uma forma concreta. Isso vai fazendo com que o pensamento vai se estruturando, E no segundo ano entra muito ritmo com as tabuadas. É um ano que eles conseguem decorar muita coisa, então as tabuadas entram com música, com bater pernas, palmas e muito mexer do corpo. Então a matemática vai sendo construída e chega no terceiro ano, a gente tem finalmente a estruturação do pensamento, eles estão prontos, e a gente começa então com unidade, dezena, centena e aí finalmente a conta armada, que a gente chama. As crianças ficam muito felizes de aprender isso porque eles já estão muito preparados para isso e dá um alívio assim, eu organizei tudo, consigo fazer contas muito grandes, muito mais fáceis, porque até então é tudo cálculo mental ou cálculo com material sólido, Então eles gostam muito realmente da conta armada porque dá um alívio, realmente uma estruturação no pensamento das crianças. O pão, as crianças fazem desde o jardim, mas todos os anos ele tem uma conotação diferente. No terceiro ano, o pão entra como o alimento, o símbolo do alimento primordial. Então a primeira coisa aparece no Antigo Testamento, as histórias, conforme foi a evolução humana. E aí entra o pão também com relação às profissões. Então o terceiro ano é tudo interligado. As profissões, elas fazem parte de tudo, todo o ano inteiro. E o pão entra essa questão. A primeira coisa é, de onde surgiu esse pão? O pão ele não aparece pronto na nossa mesa. Alguém precisa fazer. E para alguém fazer o pão, de onde vem a farinha? Então no terceiro ano as crianças vão vendo toda essa história, desde o homem que passou de caçador para plantar, para lavrador, e do lavrador também para aquele que transforma o alimento, Então transformar a farinha no pão. E também tem a questão das ciências, O pão no terceiro ano, primeira vez que as crianças entram em contato com as ciências. A gente não fala isso, para elas, mas é a primeira vez que eles fazem o pão. A professora não coloca a mão em nada. Então eles fazem sozinhos, eu só vou indicando os ingredientes e a quantidade. Então também aí entra a matemática, eles têm a primeira noção de medidas, precisa de uma certa medida para as coisas. E aí as crianças fazem o pão, veem o pão crescer, coloca no forno e aí que é a maior transformação científica, O que esse fogo, esse calor faz que transforma esse alimento em algo que a gente pode comer, muito gostoso e quentinho. E o pão também tem o fator social, Aqui na escola a gente faz o pão e come o pão. E esse comer o pão é em conjunto, a sala toda e também com a escola toda, com a comunidade escolar. Então a nossa turma fez assim, uma semana eles faziam o pão e eles comiam a sala. Na semana seguinte a gente fazia o pão de novo e distribuía para as salas da escola. E as crianças se sentem muito orgulhosas, de poder dar um alimento que as crianças vão comer ali na hora, naquele dia, no lanche. Então, assim, é muito especial realmente esse pão no terceiro ano.
Todos os anos as crianças vivenciam São Micael, na época de São Micael, dia 29 de setembro, é muito especial para eles. E no terceiro ano eles já têm a noção do tempo, né? No segundo ano foi construído o calendário e no terceiro ano então a gente usa esse calendário. E tá lá marcadinho, dia 29 de setembro, dia de São Micael. No terceiro ano é muito, muito especial porque eles fazem um pão de dragão. Então eles fazem toda a massa do pão sozinhos e modelam em formato de dragão. E aí entra toda a criatividade de colocar amêndoas, castanhas, passas, né? Quanto mais assustador esse pão, melhor. E mais gostoso também. Uma época que permeia assim, o terceiro ano inteiro é a época das profissões. Isso é feito aos poucos, né? Existe uma época assim inteira que a gente vê com muito, como se diz, enfoque, né? Cada profissão, mas elas vão acompanhando ao longo do ano. Então, vimos o pão, então entra a profissão do lavrador, né? Pintamos algo muito bonito, entra o artista, o pintor, vimos uma peça de teatro, os atores, né? Então as profissões vão entrando devagar, mas também temos uma época que a gente vai ver cada uma, principalmente as profissões primordiais, que nós chamamos, né? Aquelas primeiras que surgiram e que causaram as grandes transformações, né? Como um oleiro que começou a fazer os tijolos e nós temos as casas como hoje, o ferreiro com todas as transformações. Então a gente traz tudo isso com histórias para as crianças e com visitas também para cada uma dessas profissões, né? Na medida do possível a gente visita as profissões, vê realmente como é que é, vivencia, faz. Tem coisas que é muito mais fácil de fazer, né? Como a argila e a pintura, mas um ferreiro, por exemplo, é muito importante, né? A gente levar as crianças para conhecer e eles gostam muito. E aí com isso as crianças vão tendo assim um vislumbre, né? Do que essas profissões fazem e atuam no mundo, como as pessoas podem com o seu dom ou com as suas habilidades atuar no mundo e construir um mundo melhor. E as crianças então vão se reconhecendo, é muito legal ao longo do processo, assim como elas se reconhecem, se veem algumas e já começam a falar que querem ser aquilo, né, durante o terceiro ano. Então é um processo muito legal das crianças terem essa noção de que elas podem atuar no mundo, né, e começar a descobrir isso, o que elas gostam, o que elas têm habilidades. Tem muitos que chegam no terceiro ano e desperta, seja para artes, para música, assim, isso que eles têm mais, né, vivenciado aqui dentro. Tem uns que despertam, assim, e é muito interessante acompanhar. As crianças nessa fase, né, como eu mencionei, elas deixaram um pouco o mundo da fantasia e caíram nesse mundo real. E às vezes é muito assustador isso. Então, no terceiro ano a gente trabalha as casas, né? Começamos lá nas casas dos bichos, vendo como o homem se inspirou nas casinhas dos bichos para construir o seu próprio lar, né? E nisso a gente passa também por todas as habitações, todas não, né? Mas as habitações possíveis humanas, o caminho de cada região. As crianças veem um pouquinho de geografia, noções de geografia e história nessa parte, né? E elas vão vendo como cada região influenciou a construção de um tipo de casa, né? E aí depois de passar por tudo, elas têm essa sensação assim muitas vezes de nossa, eu gostaria de morar nessa casa, eu gostaria de morar naquela casa. E aí elas escolhem então qual casa elas querem construir. E essa construção da casa é um momento muito especial, porque é algo muito significativo, né, para cada uma delas. É como se estivessem construindo a própria casa, né, de verdade. Então dá uma certa segurança, né, de a gente cair nesse mundo real. Então dá uma segurança para elas. E elas gostam muito, né, de passar por todo esse processo. É muito gostoso. Dentro da pedagogia, né, tem um plano de fundo em todos os anos. No terceiro ano é o Antigo Testamento, porque ele vai trazendo as histórias, né? Inclusive, por exemplo, as histórias das habitações, né? O Antigo Testamento vai trazendo como quem foi que construiu a primeira casa, ou quem foi morar na caverna, né? Então, as épocas, geografia, português e história, principalmente, estão sempre tudo interligadas, né? A gente vai através de uma história levando todo o conteúdo. Então, em habitações, eu fui trazendo, né, as histórias do ser humano, como foi morar na caverna, numa casa de palha, como evoluiu tudo, né? Mas dentro de tudo isso
tem língua portuguesa, tem as noções de geografia. Nessa fase a gente ainda não pontua, né, muitas terminologias, mas a gente traz a vivência de tudo isso para as crianças. A gente descreve muito o ambiente, né, para trazer as sensações para as crianças, né, comemorar no Polo Norte, por exemplo. Então isso tudo é trazido com histórias, ou o professor mesmo contando, descrevendo com detalhes, para causar sensação mesmo na criança, né? Então tudo isso é trazido de uma forma englobada, né, interligada, não tem a separação, né? Olha, isso é exatamente português, isso é matemática, isso é história, geografia, né? A gente engloba tudo e vai trazendo com esse pano de fundo do Antigo Testamento. E chega a tão esperada a letra cursiva. Então é nesse ano que a gente termina a alfabetização com a letra cursiva, eles já tiveram então contato com tudo e a gente começa a pegar mais, digamos, firme nas produções textuais, nas leituras, né? A primeira vez que eles começam a ler um livro grande, a tentar fazer resumos por conta própria, né? Então é um ano muito legal. A arte permeia todas as matérias, né? Ela, digamos que é o que traz no concreto, no real, aquilo que a criança está vivenciando às vezes em uma história, ou só ouviu falar, né? Então a gente traz isso no concreto. No primeiro ano as crianças passaram pelas cores primárias, no segundo ano as cores secundárias, no terceiro ano entram as cores terciárias, né? Os marrons, os tons de marrom, fica aquele verde musgo, e a gente explora muito isso nas produções. Em habitações que nós vimos as casas, os diferentes tipos de casas, casas de barro, de madeira, precisa de muito marrom, né? Então no terceiro ano começa a entrar essa criação de ambientes, a gente começa a criar os ambientes para os anos seguintes, né, que vão vir os animais e o ser humano. Então no terceiro ano é muito o ambiente das coisas, o ambiente de cada profissão. Então tem o ferreiro, né? Qual que é o ambiente dele? Esse fogo, esse frio do ferro e o fogo que esquenta. Então a gente traz isso numa pintura, ou as paisagens das profissões como o pescador, o caçador, né? Tudo isso a gente traz de forma artística. A arte também permite que as crianças se expressem. Então é muito legal de ver as aquarelas, por exemplo, no qual a fluidez da água, né, às vezes exige certo domínio e as crianças vão naquele brincar, né, uns com temperamento forte, pinta cores muito fortes, aqueles mais suaves, delicados também, a aquarela, a gente consegue ver tudo isso numa pintura, é muito legal. E na pedagogia a gente não tem os livros didáticos, né? Então quem produz os cadernos, quem faz as ilustrações desse caderno, desse livro, são as crianças. Então a arte também está aí, né, nesses momentos diários que a gente conta uma história, vê uma profissão, vê alguma habitação e a gente pega e ilustra tudo isso no caderno. Então a arte está em tudo, faz parte de tudo e é o que integra tudo também.